olhar para ele como um espelho, né? Como se estivesse olhando para nós. Aquilo que queremos para nós, devemos desejar, querer para o nosso próximo. E vimos também o exemplo desse próximo, que ele é alguém aleatório, que vai aparecer à nossa frente, vai aparecer no nosso caminho, né? Vai aparecer na sua direção. Seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua família. De alguma forma, alguém vai aparecer no seu caminho, necessitando da sua ajuda. E o Senhor nos manda, né? Porque é um mandamento, nos manda ajudá-lo. Amém? E dessas características nós vimos que os benefícios, né? O primeiro foi agradar a Deus. Nós lemos o texto, né, de Mateus 25, de 33 ao 40. E o segundo, que ajudar o próximo, libera, né, hormônios como a dopamina, a endorfina, que são hormônios do nosso bem-estar, né, da nossa satisfação. E agora nós vamos começar a ver as consequências de não ajudarmos o próximo. Aí pode passar, por favor. Isso. Queridos, é bem sabido de todos que a salvação é um favor não merecido, o qual denominamos graça. Mas também nós sabemos que a fé sem obras, ela é morta. Isso. A fé sem obras, ela é morta. Então nós vemos aí consequências de não ter obras, de não ajudar o nosso próximo. Então nós entendemos que se a fé sem obras, ela é morta, se nunca houveram obras, significa que nunca houve fé. Amém? Então vamos... Porque, como eu disse da outra vez, né, na última aula, o amor, querido, na Bíblia, ele não é simplesmente um sentimento, mas sim mandamentos. Então nós temos que entender isso, que são ordenanças, são mandamentos do Senhor. Amém? Então vamos ler agora aí do 41 ao 46, né? Só não coloquei aqui, mas agora essa parte é do 41 ao 46, de Mateus 25. Mateus 25, do 41 ao 46. Amém? Se quiserem, podem estar acompanhando aí, pelos slides. Consequências de não ajudarmos ao próximo. A primeira, a mais impactante, que é desagradar a Deus, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome. Aí nós vamos ver as características, né? As oportunidades que nós temos durante, né, no nosso dia a dia, de ajudarmos o próximo. As diversas oportunidades, né? Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Queridos, nós precisamos cumprir, né, com o mandamento de ajudar o próximo. E provar, né, com as nossas obras, que nós temos fé nesse Deus. Porque se Deus é amor, queridos, nós precisamos exalar o amor, né? Nós precisamos espalhar, nós precisamos espelhar este amor. Amém? Então nós vamos rapidamente só essa consequência aí, para nós entendermos as oportunidades que nós temos, né, no nosso dia a dia, de ajudarmos em diversas situações e não negarmos essa ajuda, né? Nesse caso aí, nunca houve fé, né? Então nunca houve obras. Amém? Então vamos passar para o nosso próximo slide. Mais uma, por favor. Acho que... Amém. Agora chegamos no nosso novo mandamento, né?
nós vimos que, nesse comparativo, amar ao próximo como a si mesmo, o próximo nós vimos o exemplo de Cristo, né, do bom samaritano ali, alguém aleatório, e como a si mesmo, olharmos a pessoa como um espelho, como se estivesse olhando para nós mesmos. Né? Aquilo que nós queremos de melhor para nós, nós queremos de melhor para o nosso próximo. Amém? Agora, amai-vos uns aos outros. Já de início, saímos de próximo para um amor coletivo. Amai uns aos outros. Uns aos outros quem, queridos? Para quem o Senhor estava falando naquele momento? Para aqueles que estavam ali na ceia. Os apóstolos estavam junto com ele ali, a ceia. Para aqueles que eram participantes da mesma mesa. Ou seja, a família da fé. Né? Agora, nós partimos para um amor coletivo, a família da fé. Como eu vos amei. Amor o quê? Ilimitado. Quem nos amou, queridos? O próprio Cristo. O amor de Cristo, ele é ilimitado. Ele é perfeito. O próprio Cristo que se entregou não poupou esforços em abençoar como exemplo a ser seguido. Amor perfeito e incondicional. Não apenas a estranhos, mas agora a irmãos na fé. Então nós entendemos aí que lá no amar ao próximo era aleatório, quem aparecesse, né, na sua direção, quem aparecer. E agora nós entendemos que esse amor uns aos outros é da nossa família na fé. E o exemplo a ser seguido, ali no amar ao próximo, que era como a nós mesmos, agora é como a Cristo. Como a Cristo nos amou. Gente, se já era um pouco complicado, né? Nós somos falhos, somos humanos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Agora, amar uns aos outros como a Cristo nos amou, o patamar é outro. Agora subiu de nível. Tipo que a nota de corte era 70, 80, ela dobrou, triplicou, quadriplicou. Mas quando você gabarita a prova, você só vai até 100. Ou seja, para nós que somos limitados, imitar esse amor de Cristo é impossível. Como podemos imitar esse amor que é perfeito, que é incondicional, que foi sacrificial? Não há como, queridos. É um amor inalcançável. Mas o Senhor sabia de tudo isso, quando Ele passou isso a nós. E o que nós entendemos com esse amor inalcançável, perfeito, incondicional, quando nós olhamos para o nosso corpo de Cristo, para a nossa igreja, para as nossas vidas, para a nossa comunhão, a nossa busca da plenitude na comunhão. Que quanto mais você se esforçar, o máximo de esforço que você der, que você entregar, que você fizer para viver em comunhão com seu irmão, amando o seu irmão, perdoando o seu irmão, ainda será pouco. O máximo que você entregar ainda é pouco. Ou seja, nem eu nem você, nós não temos outra opção. Ou entregamos o nosso melhor, ou entregamos o nosso melhor. Para que funcione, para que alcancemos essa plenitude da comunhão com os irmãos. Nós precisamos entregar o nosso melhor. É o que nos resta fazer. Não tem mais ou menos. Não tem de qualquer jeito. Tem que ser o melhor. Em todos os relacionamentos nós temos que nos esforçar para que dê certo. Não é verdade? Seja na amizade, seja conjugal, seja familiar. E aqui o esforço, querido, não é mais ou menos, aqui é o seu melhor. É entregar o seu melhor para vivermos o amor de irmãos. Para vivermos essa plenitude na fé, no corpo de Cristo. Então, queridos, quando eu entregar o meu melhor, você entregar o seu melhor, o outro entregar o seu melhor e o outro o seu melhor, viveremos essa plenitude. Então, nesse
nesses trechos que eu coloquei aqui, de Salmo 133, de 1 a 3, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Em outras versões, ó, é quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, quando nós entregamos o nosso melhor, nós conseguimos alcançar essa plenitude do amor. Nós conseguiremos alcançar. Amém? Pastora, quer falar? Bom dia, irmãos. Só para complementar, né, a fala dele, quando a gente vai em Levítico 19, versículo 18, a gente vê lá esse mandamento, esse mesmo mandamento, né, que deve amar ao próximo. O versículo 18 está dizendo, lá na parte B do versículo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nesse novo mandamento, a gente vê Jesus falando, amará o teu próximo como a ti mesmo, né, e como eu vos amei. Ele adiciona nessa parte B, como eu vos amei. Então, ele não fala mais aqui, eu sou o Senhor, mas ele é o exemplo. Então, o exemplo a ser seguido em toda forma de amor cristão é o amor de Cristo, é o exemplo de Cristo. Então, todo o tempo, eu e você, a gente precisa amar como ele amou, seguir o exemplo que ele nos deu, para que a gente, né, não fique falho. E se porventura a gente não conseguir fazer isso, porque é impossível a gente alcançar esse nível máximo, porque ele já foi no máximo, a gente tem que se esforçar pelo menos para a gente fazer uma coisa, né, cada dia e fazer sempre o nosso melhor, porque a gente precisa desse melhor. Amém. Mais alguém? Foi como eu disse, queridos, é o nosso máximo, nós não temos outra alternativa. Ou o nosso melhor, para alcançarmos essa plenitude da comunhão, desse corpo, né? E quando nós cumprimos, cada um com o nosso melhor, queridos, nós vivemos essa vida em plenitude. Nós vivemos essa vida de comunhão, de amar verdadeiramente o nosso irmão. Pode passar o próximo, por favor? Antes de você passar, Tiago, só quero ler uma coisa que eu anotei aqui. Nós vimos também ele redefinindo essa forma de amor, né? De amar ao próximo como a si mesmo, e ele diz, ele redefine a ética do amor. Agora, não apenas um princípio legal ou moral, mas centrado no amor sacrificial que ele mesmo vai demonstrar na cruz. Então, naquele momento ali, quando ele está com os discípulos, é a parte final de toda a culminância do processo dele na terra, ele estava dizendo para os discípulos, a partir de agora, né, vocês vão amar como eu amei, vocês vão viver da maneira que eu ensinei, embora não estão prontos ainda, a gente vai tratar disso mais à frente, mas eu sou o exemplo, então olhe para mim o tempo todo. E é isso que a igreja precisa, né? Quando ele fala, né, que nós devemos amar como ele amou, assim como eu amei, ele está redefinindo esse amor, né? Não sacrificial, de fazer sacrifício como nos Levíticos, mas de olhar para ele, que era o sacrifício principal, e ele estaria pronto para fazer isso. Amém. Mais alguém? Diego. É importante, pessoal, só vocês pensarem, né, que tem muitos conceitos que Jesus traz para nós que parecem que são inalcançáveis. E tem uma característica no ser humano, quando ele percebe que é inalcançável uma coisa, ele desanima. Eu trabalho com muitas empresas com relação a metas, não sei se vocês... o Thiago mesmo é especialista nessa parte de meta. Normalmente, quando a gente coloca uma meta inalcançável, a equipe desiste logo no começo, né? Só que, aí voltando para essa ideia, que a gente não pode pensar assim quando se vê por esse mandamento de Jesus. Porque ele estabelece um padrão a ser seguido, mas que nós, como cristãos, a vida toda temos que estar evoluindo, olhando para esse alvo, né? Tem muita gente que é cristão e não consegue amar a esposa, não consegue amar, de verdade, gente, amou a ponto de ter obras, né? O marido. Né? Tem muitas mães de família abandonando as casas porque eu quero ser feliz. Eu já vi muitos casos disso. Ah, não, eu preciso ser feliz. Aí abandona a casa, deixa os filhos, vou viver a minha vida, eu preciso ser feliz. É o amor próprio, acima de tudo. Ou seja, vamos evoluindo. Começa a amar mais os filhos, aí você vai amar os seus pais, aí eu vou começar a amar o vizinho legal, e depois o vizinho chato, e depois eu vou, entendeu? Então, e olhando para isso, né, que eu entendo que é no contexto de igreja, ele estava falando para os
discípulos, né? Estava fechado ali, o núcleo fechado, era a igreja. Então ele fala, ó, a igreja, vocês da igreja vão se amar como eu amei vocês. E eles ainda nem tinham noção do tamanho do amor de Jesus, que Jesus ainda não tinha morrido por eles. Eles iam ver isso depois. Mas nós já temos noção do tamanho do amor de Jesus. Então hoje, Caio tem que evoluir o amor acerca de Luiz, só de, cara, eu vou tentar ser parceiro, ficar mais próximo. Mas vai chegar uma hora que o amor vai ser provado numa coisa maior. Vou ter que pôr a mão no bolso e ajudar o Luiz. Ó, vou ter que largar o meu dia de descanso para fazer algo pelo Luiz. Ó, ele não... Entendeu? Eu vou chamar a atenção dele. Eu sei que eu não gosto de chamar a atenção de ninguém, mas eu vou chamar a atenção. Ele vai ficar com raiva de mim. Mas é porque se ele continuar assim, ele vai para o inferno. Ou ele está errado, ele vai ser... Entendeu? Ele vai colher maldição pela atitude dele. Porque até a nossa omissão é falta de amor. Entendeu? E tem muito mais coisa. Então, na verdade, não pensa isso como uma coisa inalcançável, mas como um caminho que nós vamos trilhar até o final da nossa vida, né? Tem um provérbio, um salmo, pastor que é bom nisso, nas referências, né? Que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ou seja, a luz da aurora, gente, é o amanhecer. É como a luz do amanhecer, que vai crescendo, crescendo, até ser dia perfeito. Então, é como se fosse assim, ó, você converteu, você tem aquela luzinha da manhã, mas você tem que crescer nessa luz até ser meio-dia, sabe? O sol rachando. É esse o nosso objetivo, de brilhar. Entendeu? Então é só para esse adendo, porque às vezes você olha para um conceito de Jesus, cara, não tem como. E não tem como mesmo, não. Mas a nossa obrigação é Jesus está feliz à medida que você evoluiu. Entendeu? C.S. Lewis ele coloca no Cristianismo Puro e Simples uns exemplos muito interessantes. Né? Por exemplo, tem a filha da pastora aqui, ela cometia 5 pecados. E aí, uma prostituta se converte aqui, a mulher peca, sei lá, 30 vezes por dia, 60 vezes por dia. Se converte, está aqui. Aí, a filha da pastora, passou-se um ano, ela comete 4 pecados por dia. E a prostituta passa a cometer 15 pecados por dia. Quem cresceu mais em Deus? A filha da pastora ou a ex-prostituta? Entendeu? É isso que Deus quer para nós. Ele não está importando você, ele não está se comparando você com ninguém. Ele está comparando você com você mesmo. Você está crescendo? Você está continuando me conhecendo? Você está continuando evoluindo? Entendeu? É algo muito mais pessoal. Ele consegue olhar você como um indivíduo muito especial. Entendeu? Então é isso que ele está esperando. Esse corresponder ao amor dele. Que é uma coisa que o Tiago falou, né? Ele falou lá, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o ato de nós não executarmos os mandamentos de Deus, às vezes é falta de fé. Mas eu vou mais fundo, né, irmão Caio, que a gente estudou bastante. Na verdade, o não executar os mandamentos é falta de amor a Jesus. Porque ele fala, ó, aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então ele está falando de, para crer e fazer o que eu peço, só consegue quem me ama. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, você conhece a Jesus. Se você conhece a Jesus, você se apaixona por ele. Você amando ele, aí sim você consegue fazer coisas. Porque se você não ama Jesus, você não consegue. Ou não é duradouro. O estilo de vida do religioso é maquiado. Ou seja, ele está fazendo, mas ele não ama Jesus de verdade. Então, se a gente for puxando a linha e for indo lá no fundo das coisas, sempre eu não amo Jesus de verdade. E é muito interessante a gente diagnosticar a nossa própria vida. Porque é assim que se cura, né? As doenças. Se a gente ficar fingindo que a doença não existe, você vai morrer logo, logo dela. Mas se você for para dentro e se aprofundar, eu tenho certeza que você vai ser curado da falta de amor. Amém. Maurício. Pastor Geraldo. Queridos, rapidamente, só para a gente focar aqui, que o fato de eu ter citado, né, que o amor é perfeito, quando nós olhamos para o amor perfeito, nós precisamos dar o nosso melhor. É esse o nosso objetivo, entendeu? Entregar o nosso melhor. Qualquer coisa não serve. Amém? Maurício. Bom dia, irmãos. Bom dia. A questão do amor, na humanidade existe um sentimento muito assim difícil da gente interpretar. É aquela palavra afinidade. A gente vê aqui na igreja que tem irmão que falta espumar o canto da boca conversando com o outro. Mas quando chega no fim do culto,
paz do Senhor e cada um vai para o seu lado. Ou seja, até no ministério de Jesus, a gente vê que Jesus sempre tinha 3 que ele sempre separava para orar junto com ele, né? Que era Pedro, Tiago e João, né? Mas aí eu fico pensando, quem não consegue interpretar, não vai achar que está fazendo acepção de pessoas? A palavra Boa, de Deus né? diz Maurício que, é melhor. a palavra de Deus diz que aquele que me ama, eu e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Jesus ama todo mundo. Mas para nós, o que significa amar? Amar é só falar você é bom, você é isso, você é aquilo, você é um cara bonito, você é uma moça excepcional? Não. Amar é corrigir também. É admoestar, chamar atenção, corrigir. Ó, o que você está fazendo não está legal. Né? Porque nós vivemos num mundo em que nós somos cristãos, mas somos falhos, nós erramos. E a palavra de Deus diz que aquele a quem Deus ama, ele corrige. Né? Quando nós desobedecemos a Deus, nós temos a ação de Deus, porque nós somos obedientes e Deus nos abençoa. Mas quando nós desobedecemos, vem a correção. E muitas vezes a correção são as permissões que Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida. E amar, querido, Deus nos ama. Ele é um Deus bom, mas ele é justo. Todos nós a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. Se nós queremos amar um ao outro, o que Jesus Cristo diz? Aquilo que tu queres que os homens façam, faça você primeiro. Então, você quer ser amado? Ame. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser cuidado? Cuide. Tem os olhos bons. Então, hoje, querido, a concepção de amar, muita gente acha que é só por palavras, mas não é, por atitudes e ações, pensamentos. O que nós pensamos dos outros, o que nós falamos dos outros, tudo isso significa amor. Esse irmão aqui, ele é uma mala, mas Deus mandou eu amar. Nós não olhamos o defeito, olhamos o plano que Deus tem para ele. Né? O pastor Geraldo, ele é chato, mas eu amo ele. Né? Então, hoje, querido, nós temos que entender o significado de amar. Amar, o amor de Deus é incondicional, mas o nosso que nós amamos, muitas vezes nós fazemos seleções. Eu amo isso aqui mais do que, como Maurício falou, Deus fez exceção de pessoas, Jesus fez exceção de pessoas, quando escolheu 3, não. Porque tem pessoas que é mais achegado. Tem pessoas que é mais achegado. Entre os discípulos, quem era o discípulo amado? Era João. Ele estava ao lado, mas porque ele tinha mais conexão. Então, hoje é que nós precisamos quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós temos convivência e a conexão com Deus. Amém. Mais alguém? Essa questão eu vejo da mesma forma que o pastor Geraldo, Maurício. Aí não é uma questão de acepção, mas você vai amar a todos, terão aqueles que serão mais próximos de você. Às vezes você chamar para você orar, para você contar alguma particularidade sua, para pedir uma oração. Então, isso é normal, você não vai... Isso é normal de todos nós vamos abrir a nossa vida, né, para todo mundo. Mas vai ter 1 ou 2 pessoas, 3 pessoas que ali estão mais próximas de você, que você vai estar chamando para orar, você vai pedir, lógico, oração para a igreja, por alguma situação, mas aqueles ali são mais próximos para você estar compartilhando essas coisas, né? E isso não é acepção, não é, de pessoas, porque você está amando a todos da mesma forma. Amém, irmã? Peraí, irmã. Está chegando, irmão, o microfone. Bom dia para todos. Até mesmo dentro da igreja, a gente ama todos de um modo geral, igual. Mas você tem mais afinidade com alguém dentro da igreja. Isso não é você escolher, tá fazendo classificação de que... Não é que eu goste mais daquela pessoa. É afinidade. É por isso que Deus escolheu aqueles que eu tinha mais afinidade. Não é que ele não gostava, ele gostava de todos por igual.
Mas o que eu tinha mais afinidade, estava convivendo mais com ele, às vezes mais próximo dele, que ele fez isso. Por isso que eu acho que isso aconteceu. Nós também fazemos isso naturalmente. Amém. Diego. Isso aqui é só para agregar um termo que eu acho que até teologicamente existe esse termo. Depois a pastora, os teólogos me corrijam se não for. Tem uma coisa na Bíblia que permeia toda a palavra, que é uma lei da reciprocidade também. Que é baseada até assim, em vários versículos, mas Tiago 4,8 é um exemplo deles, que fala assim, ó, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, muitas vezes, pensando com Deus, né? Deus tem filhos prediletos? Não. Deus tem filhos que preferem mais ele que os outros. Ou seja, quem prefere mais Deus a ponto de buscar mais de Deus, Deus vai derramar mais. Mas o outro não recebe, não é porque Deus não ama ele menos. Entendeu? Que a relação também ela deve ser recíproca. E eu entendo que isso acontece também entre os irmãos da igreja. Ou seja, existem momentos de pessoas que, poxa, ele te trata bem, ele busca mais a sua presença. Você também, entendeu? Então vocês começam a achar pontos em comuns, né? Fora tudo que vocês falaram, mas existe essa também a questão daquelas pessoas que, de certa forma, sabe, gostam ou já te procuraram, já te ajudaram mais, você teve mais oportunidade de servi-las, ou você foi mais servido por elas. É claro que um vínculo maior acontece. E a gente, lembrando das aulas anteriores, nós falamos, gente, muito do vínculo do nosso trabalho, você quer se vincular mais na igreja, começa a servir pessoas que você vai ver que a sua amizade aqui vai crescer, vai florescer. A questão é que a gente só quer ser servido. Então não tem vínculo, entendeu? Porque como que Jesus nos amou? Ele nos serviu. O mestre lavou o pé da gente. Então agora ele fala e termina falando assim: agora vocês vão lavar os pés uns dos outros. E tem certeza, tem muita gente aqui que nunca lavou o pé de ninguém. Mas ninguém lembra de mim, entendeu? No final ele sempre vai jogar a culpa no outro. Mas cadê o seu serviço? Cadê você? Cadê a lei da reciprocidade, entendeu? Você tem que buscar isso. Porque é uma ordenança de Jesus. A gente servir um ao outro. Se a gente servisse um ao outro, gente, o amor começa a borbulhar. Porque é natural. Entendeu, Maurício? Também, né? Amém. Só para mim fechar aqui eu vou passar para a irmã Andréia. E nós temos um exemplo aí de que não há exceção de pessoas. Marta e Maria. Marta queria o quê? Marta queria servir, ela queria fazer de tudo, porque Jesus estava ali. Mas Maria escolheu a melhor parte. Está aos pés de Jesus. Então, o ativismo, muitas vezes, não quer dizer que você está próximo de Jesus. Jesus amava as duas do mesmo jeito. Mas Maria escolheu a melhor parte. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Saber escolher a melhor parte. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, assim. É o quê? Gente, que pressão é essa? Eu já estou nervosa, vocês ainda fazem isso? Fique em paz, pode falar com calma. Essa questão da afinidade, eu não vejo como uma rejeição, uma acepção de pessoas. É realmente a afinidade. E eu acredito que a afinidade, ela acontece quando você se identifica com a pessoa. Algo na pessoa, você se enxerga na pessoa de alguma forma, ou a pessoa ela é muito parecida com você, ela tem algo que você admira. Então, assim, existem várias questões que façam que você tenha afinidade com a outra pessoa. E é algo que ela flui naturalmente, não é algo que você vai forçar a barra para acontecer. E aí várias questões vão influenciar nisso aí, a convivência, a questão do seu temperamento, a sua personalidade dar certo com a personalidade e temperamento da outra pessoa. E várias questões influenciam essa questão de afinidade. E aquilo que Diego falou, a reciprocidade. Se você estiver aberto a outra pessoa e vice-versa, vai fluir. Porque quando um é fechado e o outro não dá essa abertura, dificilmente vai acontecer uma aproximação, uma afinidade e tudo mais. Essa questão de amar o próximo como a si mesmo e como Cristo, já foi algo que bateu muito na minha cabeça. Eu pensava assim, meu Deus, mas isso é impossível. Por exemplo, a forma como eu amo meu filho,
é diferente da forma, por exemplo, que eu vou amar o meu vizinho. Então, não tem como. A gente seria hipócrita de falar, não, é igual. Né? O que eu faria, né, não é. Só que eu entendi que, o pastor Geraldo falou também, existem várias formas de amor. Eu entendo que o fato de eu não desejar mal ao próximo é uma forma de amor. O fato de eu orar por alguém que às vezes nem lembra que eu existo é uma forma de amor. O fato de várias questões que a gente faz é uma forma de amor também. E foi assim que eu entendi, porque eu acho que Deus não ia nos dar um mandamento impossível de ser cumprido. Né? E aí, aquilo que Diego falou também, é diariamente a gente buscar melhorar cada dia mais e tentar alcançar esse foco, essa meta, esse objetivo, até o dia que Deus nos chamar a nos recolher. Amém. É o nosso crescimento diário. Mais alguém? Amém. Vamos dar continuidade, então. Passa para o próximo, por favor. Queridos, é tão tremendo quando nós olhamos para o amor a uns aos outros, né? A essa família da fé, e buscamos essa plenitude da comunhão, né? Como o próprio Deus Trino nos amou, amamos uns aos outros, não só como irmãos, mas também como a pais e filhos na fé. Queridos, chega a ser inexplicável, mas né, no corpo de Cristo, nós temos pessoas que nos instruem, né? Às vezes, assim, nos dão um suporte, nos acompanham ali como a paz mesmo, e nós criamos esse afeto, né, de paz ali na fé, né, dentro do corpo, e depois de um certo tempo, você começa a acompanhar outras pessoas e auxiliar e dar um suporte para outras pessoas que você tem como filhos na fé, né? Então, é algo tremendo que é espelhado também para esse corpo de Cristo, né? E isso é maravilhoso. Suportando uns aos outros em amor e perdoando mutuamente. Esse foi um versículo que eu pedi até para casa, né? Não sei se vocês lembram. Nós pedimos para analisar, para você refletir sobre esse versículo, que está em Colossenses 3, de 13 a 14. Que diz assim, quem quiser abrir pode ficar à vontade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, queridos? Então, assim, quando mais uma vez, bater na tecla, né? Eu citei o fato de ser impossível porque nós devemos entregar o nosso melhor. É a nossa vida constante. Nós temos que estar constantemente buscando entregar o nosso melhor para que essa comunhão funcione, né? Para que essa comunhão dê certo. E aí, quando nós vemos aqui, suportando uns aos outros em amor e perdoando-os mutuamente. Gente, durante um tempo, eu levava esse suportando uns aos outros em amor como alguns ditados populares aí, né? Como a nossa interpretação de rotina, que é suportar a pessoa como se fosse a pessoa insuportável, né? Aquela pessoa complicada, difícil, mas você tem que suportá-la, aturar aquela pessoa em amor. Não é isso que o texto diz, querido. O texto, esse suportai-vos uns aos outros em amor, ficaria incoerente se você pensar assim com o amor perfeito de Cristo. Nós não devemos amar uns aos outros como Ele nos amou? E como nós pensarmos que alguém é insuportável, inaceitável, né? Complicado demais, difícil demais. Esse suportai-vos, queridos, é de dar suporte, dar sustentação, dar apoio ao nosso irmão. Então nós temos que olhar com esse olhar de Cristo. Porque nós devemos dar esse suporte, dar esse apoio, estarmos juntos, crescendo em prol dessa plenitude da comunhão. Quando nós falamos de suportar, quando você liga lá para a operadora de celular, ou de internet, ou de TV a cabo, né? TV por assinatura, aí tem um número lá que é assim, suporte técnico. Não tem? Você liga lá para o suporte técnico. E esse suporte técnico, querido, é o que nós devemos oferecer aos nossos irmãos. Esse suporte ali, você olha para o irmão que está, você ajudar o irmão a dividir a carga, a dividir o peso.
Isso é dar o suporte, isso é você ajudar a sustentar esse irmão. Porque ali, às vezes, você olha nessa luta constante que nós falamos, né, de você entregar o seu melhor, você vê poucos carregando muito peso na igreja, fazendo várias coisas, né, realizando várias funções, e outros sentados só observando. Então, assim, nós temos essa ideia de dividir peso, de dividir a carga, de auxiliar o meu irmão a caminhar como o corpo, porque são várias funções. E deixa eu te fazer uma revelação bombástica aqui. Nem eu e nem você fomos chamados para esquentar banco. Olha que negócio interessante. Nós não fomos chamados para esquentar o banco, porque o Senhor nos entregou dons e talentos para que nós pudéssemos agir dentro desse corpo e na obra de Deus. Então, cabe a nós, cabe a cada um de nós buscar isso de Deus, né? O que Deus me chamou, o que Deus quer que eu faça. Porque eu já ouvi, né, vários pregadores, várias pessoas falando que enquanto aí fora não tem muita vaga de emprego, no corpo de Cristo, queridos, no reino de Deus, é onde mais tem vaga para você trabalhar. Tem vaga em todas as funções para você trabalhar. Então, nós devemos entender isso, e isso também é suporte, né? Isso também é dar sustentação, é dar apoio àqueles que estão ali carregando, puxando o barco ali sozinho, nós sem ajudar a remar. Pega o seu remo e vamos juntos, né? Buscar essa plenitude. Eu trouxe aqui, obrigado. Está mais próximo, obrigado. Então, é esse suporte, queridos, de sustentação. Então, não vamos pensar o contrário, né? Como nós costumamos aí no dia a dia, falar, nossa, fulano é insuportável, tem que suportar. E eu já levei nessa interpretação, né? Ter que aturar alguém em amor. Não, você não atura ninguém em amor. O seu exemplo é Cristo, você vai amar aquela pessoa, fazer o melhor para ela, dar o suporte, entregar aquilo que ela precisa. Amém? Próximo slide, por favor. E na busca dessa plenitude, devemos considerar uns aos outros como bem precioso. O Mestre, o Senhor das palavras, nos instrui a essa valorização na parábola das 100 ovelhas, né, da ovelha perdida, mostrando o amor pela que se perdeu. Amor a algo que é seu, te pertence, buscar e festejar com o reencontro. Amor que supera as expectativas, incondicional. Queridos, infelizmente, ao longo do tempo, eu falo porque assim, eu já frequentei várias igrejas, né? Assim, não é porque eu queria mudar de igreja não, queridos, é porque meu pai trabalhava na mecânico de caminhão, Scania, e mudava as rotas. Então, eu tinha que mudar muitas vezes de cidade. Já morei umas 4, 5 cidades diferentes. Então, toda vez que mudava de cidade, tinha que, né, estar mudando de igreja. E assim, nós que crescemos, que vimos o Evangelho há um tempo atrás, e não precisa falar muito tempo não, né, para não entregar muita coisa. Mas assim, uns 10, 15 anos atrás, nós tínhamos essa prática, essa preocupação de um irmão valorizar o outro, de verdadeiramente se preocupar uns com os outros, com a sua presença, com a sua ausência, né? Quando chegava a ser chato, né? Aqueles irmãos ali, aquele grupo de jovens, um grupo que você pertencia à igreja, quando você sumia 1, 2 domingos, chegava todo mundo na sua casa. Ia te visitar, ia, né, perguntar o que está acontecendo, ia te chamar de volta para a igreja. Então, assim, é você considerar um ao outro como um bem precioso, como alguém importante para Deus, para você e para esse corpo. Então, nós devemos entender isso e levar dessa forma. E quando o mestre nos mostra ali, quando eu falo que ele é o articulador, né, das palavras, o Senhor das palavras, quando ele fala ali da ovelha perdida, ele vai direto para quem já tem uma noção de pastoreio, de criar ovelhas, do zelo do pastor ali pelas ovelhas. Quem nunca teve noção do que é zelar por uma ovelha, não entendeu nada. Mas como ele direcionou, e quando você entende ali que o pastor de ovelhas, ele cria a ovelha de muito tempo, às vezes desde de filhote ali, que cresceu e acompanhou, ele cria um amor, ele cria um zelo, aquilo gera custo para ele, aquilo é valioso para ele, é valoroso.
é um bem precioso dele. Então, quando sai e se perde ali das 99, para ele vai atrás porque seria um prejuízo perder aquela ovelha. Ali é um prejuízo. Você tem que olhar, e como ele deu o exemplo de amarmos como o pastor de ovelhas, ele nos ensinou, nós temos que olhar com esse olhar para o nosso irmão. Dele ser valioso e de ser um prejuízo perdê-lo do nosso grupo. Se ele se afastar, se ele sair, nós temos que ter esse zelo, essa preocupação. E isso, infelizmente, vem acabando, mas também é bíblico, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E, infelizmente, nós temos visto o amor esfriando. Mas nós temos que ter esse zelo, como ele mostrou aqui, ó, amor a algo que é seu. Querido, é aquela sensação de posse mesmo. Você é meu irmão, você é minha irmã. E pronto, acabou. Não tem conversa. E quando nós olhamos isso aqui, queridos, o que as pessoas mais buscam hoje em uma comunidade, em uma igreja, em uma família cristã, é ser amado, é se sentir importante. Todos buscam ser amados e se sentirem importantes naquele meio. E quando você, como nós falamos, aí o pastor Geraldo também falou, o amor gera amor, é plantio e semeadura. Essa lei não tem como errar. Se nós plantarmos amor, nós vamos colher amor. Nós vamos colher unidade. Nós vamos ter esse retorno. Né? Então, assim, quando a gente avalia assim, essa questão de igreja, imagina aí, você vai ali e tal, um casal, visitar uma igreja e, de repente, você chega na igreja lá, foi no culto, foi embora, aí você vira, né, para sua esposa e diz assim, nossa, você viu? Quase ninguém veio cumprimentar a gente. Ou ninguém veio cumprimentar a gente. E quando você vai na igreja, e você sai e volta, né, radiante, e diz assim, você viu? Quase toda a igreja veio nos cumprimentar. Olha onde a atitude para o amor, onde essa preocupação daqueles que chegarem, daqueles que estiverem visitando, e entre nós, pastor Geraldo. Nós estamos falando de amor pelas as ovelhas que se perdem. Quando Tiago citou que a ovelha, em Lucas 15, 3, 7, fala da ovelha que perdeu, ela é uma ovelha que ela perdeu na lida, no dia a dia, ela se perdeu, desgarrou do rebanho. Né? Mas no capítulo 15 de Lucas, fala também das dracmas, que se perdeu, e uma perdeu dentro de casa. Muitas vezes perde dentro de casa e as pessoas, às vezes, um filho que desvia, um filho que não quer mais obedecer, um filho que envolve com outras coisas. São ovelhas que se perdem dentro de casa. E também tem a parábola do filho pródigo, que ele estava dentro de casa e saiu para se perder. E isso acontece. Quantas pessoas saem de casa e se perdem? Mas nós não podemos desistir dessas pessoas. Nós temos que buscar o amor, como Jesus não desistiu dos discípulos no caminho de Emaús. Ele foi atrás, pregou, falou e trouxe eles à realidade. Eu só tenho 1 minuto, que Nath falou que é 1 minuto só. Amém? Mais alguém? Queridos, nós vemos... Quem? Passou? Nós vemos a falta, né? E nós temos que voltar a praticar esse amor. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar de igreja. E comenta com você, eu não estou me adaptando, eu não estou... Qual é mudar de igreja? Esse negócio não, nós temos que ter essa preocupação. Que mané mudar de igreja? Você tem que virar para o seu irmão e falar de jeito. Né? Qual é mudar de igreja aqui? Espera aí. Nós vemos aqui, ó, amor que supera as expectativas incondicional. A primeira pessoa que tem que se preocupar com o irmão saindo da igreja é você mesmo. Sou eu, é você. Por quê? Qual foi a nossa função ali? O que nós fizemos para que aquele irmão se sentisse amado e importante para estar no nosso meio? O que você fez? O que eu fiz? Então a gente começa a se preocupar. Então nós temos que ter esse zelo, temos que ter esse amor. Vai não, você pode até ir, mas vai ser difícil.
nós vamos lutar, nós vamos atrás, né? Nós vamos insistir para que você permaneça conosco, porque nós te amamos em Cristo. Sabe, há um tempo atrás nós tínhamos muito isso, né, de virar uns para os outros, né, toda a igreja fala que você ama o seu irmão no amor do Senhor, né, fala que ele é importante para você, e nós, infelizmente, temos visto isso se perdendo ao longo do tempo, né? Então, assim, vira para o irmão do seu lado agora, e fala para ele, não inventa de sair não, que eu vou atrás de você, viu? Arruma problema para mim, não, nós vamos atrás. Diego. Tem versículos que revelam bastante o porquê das coisas, né? Por que as pessoas às vezes não se importam ou não valorizam o outro irmão. E Filipenses 2 tem uma dessas respostas, né? Ele fala assim, a partir do verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a você mesmo. Então, na verdade, ele até eleva, né, o valor de importância que você tem que dar ao irmão. Ou seja, é um tipo de honra. Você tem que olhar para ele e falar assim, cara, eu tenho que honrar essa pessoa, às vezes mais do que eu recebi de honra de outros, ou dele mesmo. Ou seja, é algo que você tem que dar a mais, porque você tem que honrar alguém que você considera importante. Mas ele fala, considere os irmãos. Mas o que ele vem falando? Ó, nada façais por ambição, egoísmo ou por vaidade. Ou seja, o fato da gente não valorizar o outro, com certeza, gente, a raiz disso está plantada e sendo alimentada no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa ambição, talvez uma ambição de ser melhor do que o outro. Como que eu vou considerar o outro superior se eu me acho superior? Se eu quero ser superior? Porque é o mundo que o tempo todo está nos empurrando para quê? Para ser melhor. Você tem que ser o melhor nisso, você tem que ser o melhor. O tempo todo, ou seja, mesmo que eu não tenha os atributos, capacidades para mostrar isso na prática, mas eu tenho que, às vezes, pelo menos derrubar o outro para eu ser melhor que ele. Por isso que muita gente não gosta de ver o outro na pior, por quê? Porque eu me sinto melhor, eu me sinto superior. E isso talvez seja o veneno que nos impede de não valorizar o outro irmão. Por quê? Porque o tempo todo a gente tem no nosso coração, a gente não tem coragem de falar, de verbalizar. Mas isso é orgulho, ambição de ser melhor que ele, egoísmo, né? Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, egoísmo, mas dos interesses dos outros. Ou seja, se a gente quiser ser curado e corresponder, gente, porque é isso, ó, você quer fazer a vontade de Deus? Você vai ter que abrir mão do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu orgulho. Você vai querer o bem dos outros igual você quer para você, que a gente fala, mas na prática não é. Amém. Ei, tá sem áudio pro pessoal de casa. Desculpa, gente, nós nem ligamos o áudio para vocês hoje. Se quiser escrever aí, a gente lê aqui pro pessoal. Dessa vez a gente não conseguiu ligar o áudio. Pode continuar. Amém. Nisso que o Diego está falando, não é? Quem quer ser o melhor, né? Quem quer ser o superior, Jesus fala, sirva a todos. Né? Então, assim, nós temos que ter essa questão de considerar o nosso irmão sempre melhor, né? Entregar o melhor, buscar essa comunhão e resgatar essa valorização, né? Uns pelos outros. E é sobre isso, queridos, essa plenitude da comunhão, buscarmos essa plenitude da comunhão. E nós vamos você vai virar agora para o seu irmão, vou fazer um negócio diferente, espontâneo. Você vai virar para o seu irmão. Você vai virar para o seu irmão. E olha, vai ser um negócio tão de Deus, tão tremendo, né? Tão tremendo, que eu vou começar a falar, é como se você já tivesse ouvido isso em algum lugar. E você vai continuar repetindo isso para o seu irmão. Quer ver? Você vai virar para o seu irmão e vai falar assim. Você está olhando para o seu irmão? Ou para a sua irmã, quem estiver do seu lado. Diga assim para ele.
Vamos lá? Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Vocês estão rindo? Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. E te digo mais, você é muito precioso, preciosa para mim. E eu também estou aqui para te ajudar no que preciso for, porque eu te amo no amor do Senhor. Amém? Glória a Deus! Que maravilha! É sobre isso. Pois é. Alguém vai comentar que eu tirei isso de raridade do Anderson Freire, né? Mas tá bom. Queridos, é sobre isso, vivemos em comunhão. É nós mostrarmos para o nosso irmão o quão valoroso ele é para Deus e o quão valoroso ele é para você e para o corpo. Não é verdade? Porque nós queremos estar cada vez mais nessa plenitude da unidade, da comunhão, né? E crescendo juntos, e que as pessoas cheguem e elas se impactem com isso e queiram ficar também. Não é verdade? Porque você pertence... Deixa eu ver o slide, para a gente fazer certo. Porque você pertence a esse lugar, a Igreja Verbo de Amor. Olha que maravilha. Olha esse corpo que Deus te inseriu. A oportunidade que você tem de buscar o melhor para que as pessoas sejam impactadas. Porque nós queremos o quê? Que a igreja cresça cada vez mais. Que mais pessoas venham e sejam impactadas com esse amor. E você vai dizer assim, ó, olha que slogan. Top. Para você refletir, né? A igreja onde o amor é verdadeiramente vivenciado. Olha que tremendo, queridos. Isso depende de mim e de você. Quando nós entregamos o nosso melhor, né? E então vamos viver essa plenitude, essa união, esse amor fraternal que o Senhor quer de nós. Amém? Então tá tudo bom, tá tudo ótimo, tá tudo tremendo e nós vamos para o próximo? Misericórdia. Já estava esquecendo deles, gente. Mas é porque, graças a Deus aqui não tem, mas eu já participei de muitas, já fui de muitas igrejas. Já tem um tanto de igreja que eu já fui. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. Já fui de outras igrejas, gente. E eu já vi esse por aí. Vão chegar muita gente, vão chegar pessoas novas, e aqui vai lotar, e nós vamos ver esse aqui lotado, e vai ampliar, e vai comprar, vai derrubar a parede, vamos alargar as tendas, né? E muitas pessoas vão chegar. Mas também tem um lado não muito legal, porque junto com essas pessoas vão chegar também o que eu denomino de crente lixa, ou crente esmeril. Gente, esse crente lixa, ou crente esmeril, eles são um pouquinho ásperos, né? Um pouquinho ásperos. Eu falei lixa, esmeril, porque às vezes as meninas lembram da lixa, né? Mas essa lixinha aí de unha, não. Mas uma lixa de parede, né? O esmeril também molda ali. Queridos, vamos ter desafios. Nós somos desafiados constantemente. E as pessoas, cada um tem um jeito, tem um perfil, tem uma forma de se comportar, né? E esse crente lixa, crente esmeril, é aquele que, em algum momento, você vai sentir que ele pode te magoar, ele pode te chatear. É geralmente aquele que nunca faz nada, mas reclama de tudo. É aquele que, às vezes, fala mal do seu irmão. Mas como assim, né? Você está pensando aí, aquele irmão ave ali, aquele papagaio, não sei, irmão pavão? É pavão, gente. Falando que o irmão fala mal dos outros. Como é que pode? Eu não acredito nisso, não tem lógica, não. Gente, eu já vi deles. Por aí.
e fala mal do irmão. Como o pleonasmo não é usado, né? Nós não podemos usar, mas no hebraico ele é usado para colocar as coisas em evidência, né? Exaltar. E eu posso te dizer, querido, vou até usar o pleonasmo. Verdade verdadeira. Tem deles. E eles vão chegar. Mas, independente da situação, nós vimos que o nosso amor deve ser a busca do amor perfeito. Porque o nosso exemplo é de um amor perfeito, que é o de Cristo. Então, nossa busca contínua é de um amor perfeito. Nós devemos dar suporte, nós devemos apoiar, nós devemos amar incondicionalmente. Então, entenda uma coisa. Pode passar o próximo, por favor. Eis que te digo, são necessários para o seu crescimento, porque é sempre sobre você e não sobre o outro. Se você quer alcançar o amor perfeito, essa plenitude, que benefício há se você só ama quem te ama? Se você só faz o melhor para quem te faz o melhor? Nós temos que fazer o melhor para todos. Nós temos que amar a todos. E assim como a lixa e o esmeril, eu coloquei por quê? Porque eles vão raspar ali para trazer algo uma forma melhor. Né? Quando você lixa uma parede, daqui a pouco vai vir uma pintura. Você lixa a sua unha, vai vir a pintura. Né? Você passa alguma peça no esmeril e essa peça vai ser moldada para algo melhor. Então, quando você sofre, você passa por essa lixa de algum crente esmeril ou lixa, você se torna cada dia uma pessoa melhor. Quando você faz a opção de amar a Deus, né? De ter a Cristo como exemplo e amar uns aos outros como Ele amou. Amém, irmão Geraldo? É importante que essa colocação que Tiago fez ali do crente lixa e o crente esmeril, conta-se com a história que um senhor que estava restaurando uma torre, e eu estava lá no pé da torre com um martelinho numa pedra, batendo, quebrando as arestas, tudo direitinho, passava a lixa, pegava o martelo, quebrando. Aí um cara chegou e olhou para mim, por que você tanto bate nessa pedra? Ele falou assim, que se eu não tirar essas arestas, ela não vai encaixar naquela vaga lá em cima na torre. Então, muitas vezes, para nós encaixarmos lá no céu, as arestas, muitas vezes, têm que ser cortadas, querido. Muitas vezes, Deus vai tirar coisas que você acha que é importante para você, mas que está atrapalhando para você encaixar lá no céu. O seu orgulho, a sua falta de fé, de desobediência, de não servir o irmão, de não ler a Bíblia, de não jejuar, de não procurar participar das coisas de Deus, não servir os outros. Então, são arestas que às vezes nos impede de nós encaixarmos no plano de Deus para nós. Nós temos um lugarzinho lá no céu, mas para nós encaixarmos lá, nós temos que estar na medida certa. Amém. Mais alguém? Irmã Andréia. Depois Ana Lu. Gente, que bênção a hora, né? Oh, glória. Lá atrás, Eu ia correr. Tiago falou sobre suportar o outro. Né? E aí eu fiquei refletindo que eu também pensava dessa forma. Ai, meu Deus, eu sou obrigada a suportar fulano, porque eu não tenho escolha. Né? Mas é algo que Deus trabalhou em mim e é enxergar o seguinte, aquilo que a palavra de Deus diz, que a nossa luta não é contra carne e sangue. E aí, quando é uma pessoa que às vezes persegue a gente, ou uma pessoa que está ali te apurrinhando e tal, é olhar para essa pessoa com olhos de amor nesse sentido, que da mesma forma que nós somos instrumentos de Deus, aquela outra pessoa pode ser um instrumento do diabo. Então, não é olhar para aquela pessoa, fulano ou fulano, mas sim que por trás daquilo ali existe algo espiritual que esteja, né? Nós falamos na outra aula sobre as setas que o inimigo vai lançando no pensamento, quando a gente falou de Judas e tal. Então, isso que tem me ajudado a praticar, colocar em prática esse amor ao próximo, é sempre quando tem essa pessoa, acontece alguma situação, lembrar desse versículo. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, não é a pessoa. Né? E aí, outra coisa que você falou mais na frente um pouquinho, sobre amar o próximo, o irmão, no caso, né? O irmão da igreja e tal. Às vezes, a gente enxerga o nosso irmão como uma pessoa
lá em cima e esquece que ela é também uma pessoa, que ela é também um ser humano, né? Todos nós estamos naquela luta diária. Então, aquela pessoa também vai errar, vai pecar, ela não é perfeita. E se a gente não consegue amar nem o irmão em Cristo, quanto mais aquela pessoa que está lá fora, quanto mais uma pessoa que não tem, né, uma vida em Cristo e tudo mais. E aí, essa questão do crente lixa e crente esmeril, eu penso que a gente precisa entender que cada pessoa está num processo. Tem pessoas que estão num processo mais avançado. São aquelas pessoas que desenvolvem bem numa pregação, numa oração, que têm uma intimidade maior com Cristo, e outras que ainda estão caminhando, ainda estão no processo. E a gente tem que entender que a pessoa está no processo, tem que respeitar e, principalmente, ao invés de criticar ou julgar, apoiar essa pessoa a chegar onde você chegou, a chegar no nível que você está. E todo mundo está caminhando, está crescendo, e cada um tem o seu processo. E aí eu enxergo, às vezes, esse crente cri-cri, aquele crente que dessa forma, que ele ainda está no processo, tem gente que caminha mais devagar e tudo mais. É isso. É sobre dar o nosso exemplo, né? Se nós dermos o nosso exemplo, ele vai seguir também. O meu, na verdade, não é um comentário. Amém. Pode falar. Amém. Eu vou esperar. Fala para na outra? Na próxima? O meu, na verdade, não era um comentário. Eu queria tirar uma dúvida. Eu queria que, inclusive, vocês dissertassem sobre, me explicassem de novo mais uma vez, essa última frase aí, porque é sempre sobre você e não sobre o outro. Por causa que, do jeito que eu estava conversando aqui com a Evelyn, fica parecendo que você sabe que é aquele crente lixa, vai tirar suas arestas, e aí fica parecendo que você está querendo tirar proveito sobre ele, utilizar ele para te alavancar, porque, pelo que eu entendi, fica parecendo isso. Quando você vê aquele crente, você fala, não, vou suportar ele em amor, porque eu vou melhorar, e aí eu vou subir, porque é sempre sobre mim, não sobre o outro, entendeu? Fica parecendo isso, pelo menos o que eu estava conversando aqui com a Evelyn. Porque entendi. Aí você olha para aquele crente e você não vê como a Andréia falou, a questão de maturidade. Você vê ele como ele sempre vai ser aquilo ali, e eu sou a pessoa que está no processo dele agora. Eu vou subir, aí depois vai vir outra pessoa, vai passar por ele, vai... Entendeu? Entendi. Como se ele fosse, né, o trampolim, a escada. Não, queridos, não, deixa eu só. Manádia, pode falar. Oi, irmãos. Pelo que eu entendi ali embaixo, gente, é porque o que acontece? Você tem controle sobre você. Exato. Você não tem controle sobre o outro. Então, você tem que cuidar de você, do que você pensa, do que você fala, do que você busca. Né? É você. O outro, você não tem controle sobre ele. Então, é por isso que eu entendo que é sempre sobre você. Você pode falar... Porque, muitas vezes, o que acontece? A gente fala do outro, mas você não vê seus defeitos. Né? Então, assim... Você tem que se observar, tem que ver seus defeitos, e a gente sabe que tem muitos, mas às vezes a gente nem nomeia eles, né? Eu mesma sei que eu tenho muitos, né? São inomináveis até, de tantos que são. Mas, assim, o que eu queria falar com vocês é o seguinte, esse negócio de crente lixa, crente esmeril. Eu tenho 27 anos, vou para 28 anos de conversão, gente. E desde que eu entrei nessa igreja, eu nunca tinha pensado em sair da igreja. Mas, há um tempo atrás, entrou uma bênção de Deus aqui nessa igreja. Gente, pensa numa pessoa que me tirou a paz, me tirou o sossego. Ela conseguiu me deixar uns dias sem dormir. Coisa que não acontece. Para eu ficar sem dormir, eu tenho que estar muito mal, sabe? Aí, por fim, eu falei, oh, Deus, quer saber de uma coisa? Eu comecei a pensar em sair da igreja. Sabe? Comecei aquele negócio na minha cabeça, eu vou sair dessa igreja, não vou ficar com essa pessoa. Eu não consigo, gente, eu não consegui olhar na cara da pessoa. Aí eu peguei, não, peraí, eu tenho mais de 20 anos que eu estou nessa igreja, essa pessoa chegou outro dia, eu que vou sair? Se ela quiser, ela sai, ou ela se amolda à nossa igreja, ela sai, ué, né? Ao nosso pensamento, aos nossos princípios, ou ela sai. Agora, eu que vou sair? Eu falei, não vou sair, não. Aí eu peguei e conversei na época com o pastor Alquimim, né? E com o Victor Pastor, deixa eu te falar uma coisa, o senhor me perdoa, tal, não sei o quê. Eu não posso falar que eu amo a pessoa, porque eu não amo, eu estou odiando essa pessoa, estou tendo nojo, asco, horror dessa pessoa.
Só me perdoa, eu vou orar a respeito disso, porque isso vai passar, graças a Deus passou. A minha raiva dura geralmente 10 minutos, 15 minutos no máximo. Mas, enfim, essa pessoa conseguiu me tirar do sério muito tempo, gente. Aí, por fim, ela simplesmente saiu da igreja. Né? E eu não fiz nada, gente, eu tenho consciência tranquila, eu não fiz nada para a pessoa tomar birra de mim, entendeu? A pessoa começou a mandar mensagem no meu WhatsApp me ofendendo. Falei, gente, a mulher é louca, essa pessoa é louca, não é normal. Entendeu? Então, assim, são umas coisas, gente, que às vezes acontecem na vida da gente, mesmo para desandar a nossa vida, entendeu? Mas, assim, o que a gente tem que fazer? Buscar Deus, entendeu? E orar para aquilo ali sair da nossa vida, porque se não é de Deus, não tem que estar no nosso meio. Se às vezes a pessoa estava até buscando conversão, mas ainda não tinha encontrado o caminho. Mas Deus abençoe que encontre e que ela esteja bem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu só pontuar uma coisa enquanto eu chego lá em André. Quem vai falar agora é eu. Ó, tem o provérbio que fala que, igual o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Até Carol gosta muito de falar ele, né? Como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Então, assim, não são necessários para o seu crescimento, porque é sempre sobre você, não sobre o outro. Da mesma forma que eu vou ser necessária para o crescimento de Tiago Pavão vai ser necessário para o meu crescimento. E aí eu vou ficar pensando, ai, poxa, eu tenho que suportar Tiago Pavão, coitadinho dele. Ele é tão ingênuo ainda, não sabe as coisas. Eu, que já sou madura, preciso suportar ele. Só que, quando eu faço isso, eu também estou crescendo. Então, às vezes, você vai ficar pensando, eu tenho que suportar ele. Você pode ir para um lugar de, tipo assim, eu sou melhor, eu tenho que suportar. Só que, tipo assim, você também está precisando crescer. Então, talvez... é sempre sobre você, não sobre o outro. Ficou mal colocado no sentido de a gente precisa se dedicar aos outros, mas a gente tem que entender que não é porque eu sou maduro que eu não preciso de aprimoramento mais. Eu preciso ainda. Então, tipo assim, eu posso abaixar minha cabecinha e entender que a pessoa lá que está me dando trabalho, ela vai ser necessária para eu crescer. Eu acho que o sentido da frase foi esse. Gente, aqui ficou faltando uma parte na minha fala, e era bem isso aí que a Ana Lu tinha falado. Essa questão de suportar o outro e tal, e é sempre sobre você e não sobre o outro, eu concordo. Porque quando você passa a olhar o outro com os olhos de amor, é você que se sente mais leve, tira um peso sobre você, é sobre você fazer sua parte. E aquilo que Nádia falou, você não tem controle sobre o outro. Pessoas assim, você vai encontrar em qualquer lugar, você pode sair do emprego, você pode sair da igreja. Não existe só pessoas boas na nossa vida, não. E aí, a gente é que vai crescer com isso. E o outro, a Bíblia, a palavra de Deus é justiça. Deus é que vai tratar com o outro. Né? É minha vingança. Então, Deus é que vai fazer, não é a gente. E aí, é sempre sobre você e não sobre o outro, porque a nossa salvação é individual, a nossa intimidade com Deus é individual. Se você ficar dependendo do outro para ter uma vida em comunhão com Cristo, você não vai conseguir ter uma vida plena com Cristo, porque você fica projetando no outro ou colocando a responsabilidade no outro, a culpa no outro. E essas questões, essas pessoas, essas situações vão fazer com que você tenha domínio próprio, vão fazer com que você viva de fato a palavra, porque a gente conhece, mas se conhecer e não praticar, não adianta. Então, é isso aí que vai fazer com que a gente tenha um crescimento em Cristo. Por isso que fala que é sempre sobre você e não sobre o outro. Nesse sentido aí que eu entendo, que eu enxergo. Amém. Mais alguém? Nori. É só isso que eu vou falar, que eu preciso falar. Que vocês estão falando sobre isso tudo, eu lembrei de mim, a 1900 e borrachinha aqui atrás. Eu não sei se eu era porco espinho, crente lixa, crentes mesmo, não sei. Tinha uma pessoa muito amada aqui, que eu já fiz tanto com essa pessoa, e ela é um exemplo de amor, porque ela me aturou, sabe? Sabe o que é tipo assim, aturou surto? Eu acho que ela preferiu aturar. Eu já fiz muita coisa assim com ela, que hoje eu faço assim, gente, como eu era uma crente lixa, você colocou lixo, não saiu, eu falava porco espinho.
como eu era um crente porco, espinho, lixo, esmereu e tudo mais. Porque a pessoa vinha com todo o amor para cima de mim, e eu sempre com aquela torruna, aquela crente, sabe? Crente pé de boldo, sabe que eu era? Eu acho que eu não sou não, viu? Mais não, né? Acho que não, né? Acho que não, penso que não. Não sei, quem vai dizer é vocês que vão ver comigo. Aí, um certo dia, teve um encontro na igreja que a gente era. Aí eu passei por ela, igual um vulcão, um dragão, e pisei no pé dela. Pisei. Como assim, irmã? Eu era assim, gente. Eu não sou mais, não. Graças a Deus, Deus me libertou. Aí eu falei assim, aí eu pisei no pé dela, pisei, e daí? E olha que ela era minha líder. Pense. Aí um amigo nosso, em comum, falou assim, olha, não sei, eu vou embora com você, hoje eu vou te levar lá no São Judas, hoje que eu preciso conversar com você. Eu falei assim, nossa, tá bom. Esse menino me falou tanta coisa, só não chamou de bonitinha, mas eu gostei. Ele falou comigo assim, você acha que você está fazendo certo? Você está sendo uma crente venenosa? Você fez isso com ela? Você faz isso com ela? Ela estava chorando. Você nem viu ela chorando? Viu? Eu falei assim, eu não. Aí ele falou assim, pois eu vou te falar isso. Falou comigo, entrou dentro da minha casa, almoçou, ele ficou o domingo inteirinho me dando lição de moral. Mas eu vou falar com vocês, mas foi maravilhoso. Porque depois daquele dia, eu falei assim, gente, realmente, que crente é essa que eu sou? Que coração é esse? E eu falo com vocês, depois da minha mãezinha, ela é um exemplo de amor, porque ela nunca abriu a boca para falar comigo assim, menina, você é chata, você é nojenta. E olha que a gente era colega, e ela ainda me ajudava nos meus trabalhos, por mais que eu fosse turrona. Você sabe quem é essa pessoa, gente? Pastora Lindy. Me aturou durante anos. Me aturou, sabe? E essa mulher me amava. Ela me ama, eu sei que me ama ainda. Me amava, porque ela nunca abriu a boca para falar um A comigo. E eu sempre para cima dela, com tudo. E ela sempre com aquele cara. E fez uma faixa para o meu aniversário de 3 metros. Eu falei assim, gente, essa mulher não existe, não. Pelo amor de Deus, e é isso aí, viu, gente? Tem que mudar. A gente tem que mudar. Eu mudei. Eu acho que eu mudei, né, gente? Eu não sou chata, não. Eu sou doida, mas eu não sou chata, não, né? Amém. Eu Glória te amo, viu? Te amo demais. Glória a Deus. Amém. Aí, ó. Eita, glória. É sobre isso, gente. É sobre isso a colocação. É sobre você, porque, independente das circunstâncias, você vai buscar aquele amor que o exemplo é Cristo. Você vai praticar o amor, independente do que estiver à sua volta. É isso daí. Exemplo de busca do amor de Cristo. Ó, deixa eu falar. É o seguinte, Nádia falou assim, que a gente não tem domínio sobre o outro, que a gente tem sobre a gente, não tem sobre o outro. Domínio nós não temos, mas dependendo do que nós falarmos com o outro, pode influenciar para pior ou para melhor. Amém? Nós temos o exemplo, né? Gente, deixa... Eu parei, viu, gente? É a última. É a última participação. Eu preciso concluir essa parte aí da frase, só para não gerar dúvida ali que os meninos comentaram. É porque é o seguinte, o amor de Deus, ele nos constrange. E como nós somos cristãos, seguidores de Cristo, o nosso amor também tem que constranger o outro. Então, é isso aí, é o exemplo também da pastora com Lanusse. Ela plantou a semente e o fruto foi colhido. É isso aí. Amém? Glória a Deus. A gente pode estar encerrando? Gente, nós somos joias, né, de Deus, como você falou, temos que olhar um para o outro como bem precioso. E como joias, né, brutas, nós precisamos ser lapidados a cada dia. Mas não é que o outro que vai nos lapidar, nós somos lapidados no crescimento espiritual, né? Para a gente sermos pessoas melhores. Por isso que eu coloquei que é sobre nós. Que eu posso fazer, seguir o exemplo de Cristo, independente do que aconteça à minha volta. Eu tenho que estar focado. Pessoas difíceis tem em todas as áreas, só para me concluir. Tem em todos os lugares. Todos os lugares. Seu trabalho, sua escola, né, na sua família, e até no espelho da nossa casa. Não é verdade? Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O nosso desafio constante é esse, de não sermos pessoas que vão impedir o crescimento das outras, e sim apoiar o crescimento delas. Amém? Amém, glória a Deus. Só para nós fecharmos isso aí, que às vezes nós falamos assim de pessoas que
às vezes, que nos traz alguns constrangimentos, mas isso é Deus usando. Eu vejo aqui, ó, em 2 Timóteo, Paulo diz assim, ó, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Ele não condenou, ele apenas orou, falou assim, ó, ele tem guarda, ora por ele, deixa que Deus é que vai cuidar dele. Então é isso que nós temos que fazer. Quando nós formos atingidos, injuriados, ou qualquer coisa, orar, interceder, que Deus é o Senhor e Ele é que muda os corações. Não sou eu, não é nós, é Deus é que muda o coração. Só Ele que tem o acesso ao coração das outras pessoas. Amém, glória a Deus. Vamos parar nesse slide, né? João 13, no versículo 35. Nisso conhecerão que todos que sois meus discípulos, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aí na próxima aula a gente continua, amém, pastora? Só para a gente fechar, né, gente? Nós devemos amar de forma mútua. E a gente continua na próxima aula, né, Thiago? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar e pedir a bênção do Pai.